capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Maravilha, diz assim o texto sagrado, verso 1 em diante. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não os batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse então a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondendo Jesus disse: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Somente até aqui você diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Esse texto, ele é um texto muito conhecido. E a narrativa do contexto dele, a todos nós que estamos aqui e recebemos em Cristo o direito de sermos chamados filhos, direitos de adoção, a gente tem uma afinidade enorme com esse texto, né? Porque é exatamente assim que nós nos sentimos, e é exatamente assim que nós nos sentiríamos se Cristo não tivesse feito toda a obra que foi feita no Calvário. Textos como esse, como Mateus capítulo 15, por exemplo, sobre a mulher samaritana, que aponta os gentis ou os gentílicos, fazem a gente entender o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus, né? Nós vemos Jesus agindo em causas urgentes, das quais, a despeito do protocolo, pessoas não podiam esperar. E o que nós, na verdade, chamamos de exceção, nada mais é do que um exercício estendido da misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas. A mulher samaritana, por exemplo, é uma mulher rechaçada dentro daquela sociedade, independente de já ter tido outros maridos, ou estar agora com um, como o texto vai dar continuidade, que estava com ela, mas não era dela. Só o fato de ser samaritana já colocava ela em posição de desvantagem dentro daquela sociedade, porque judeus não se relacionavam com samaritanos. Na verdade, tinha até um pouco de relacionamento, sim. O que esse nível de relacionamento só prejudicava qualquer área emocional do samaritano, porque pior do que você ser rechaçado é você saber que você está sendo usado. E o sentimento, na verdade, que o samaritano tinha diante do judeu era esse. Por quê? Porque o relacionamento, na verdade, não era um corte completo. Era um corte completo, destituído no que tange a emoção, irmandade, comunhão, mas não era um corte completo no que tange a negócio, no que tange a comércio. Por exemplo, se um judeu tivesse necessidade de comercializar alguma coisa a nível de lucro, ele poderia fazer isso com um samaritano, mas jamais assentar-se-ia ao redor da mesa com essa pessoa. Ou seja, não exerce absolutamente comunhão nenhuma, mas tem um exercício de uso e desuso.
o que faz essa pessoa se sentir muito pior. Por exemplo, quando Jesus passa pela região portuária de Tiro e Sidom, aonde traz libertação para a filha da mulher cananeia. Tiro e Sidom é uma região extremamente comercial, portuária, onde chegam todos os estrangeiros. Por isso acredita-se que a mulher, apesar de estar no encalço de Jesus alguns dias, já morava ali há algum tempo, porque era o lugar onde ela se sentia um pouco mais confortável. Aí você diz: Camila, judeu não passa ali? Judeu passa ali, judeu comercializa ali, mas não estabelece nenhum tipo de relação que venha ter nada além do tratado relacionado a negócio. Isso faz a pessoa ter essa noção de uso e desuso, ou seja, eu só sirvo para algo desde que eu me submeta à compra, à venda, à troca, a negócio. E assim se baseava essa relação. Agora você precisa entender que o judeu não faz isso porque se sente uma casta superior ao samaritano, porque o samaritano também tem o sangue do hebreu correndo na sua veia. O problema, na verdade, é que os samaritanos tinham culpa no cartório para receberem esse tipo de tratamento dos judeus. Veja bem, eu não estou dizendo que apoio o comportamento dos judeus e de ninguém sobre destratar qualquer pessoa por qualquer diferença que seja. Não é isto que eu estou dizendo, mas se a gente for colocar numa mesa os prós e os contras de quem começou, de quem terminou e de quem errou, os samaritanos rapidamente teriam a sua culpa revelada. Tanto é que quando Jesus prepara-se para promover salvação na vida da samaritana naquele encontro, ele diz o que para ela quando ela pergunta onde é que se deve pedir perdão, no templo ou no monte? Aí Jesus explica para ela: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo: você sabe onde está o templo legítimo da adoração? Porque na verdade, durante a conversa, quando ela percebe que está diante de um profeta e imediatamente pergunta onde se deve adorar, a gente lê adorar no grego, mas não tem nada a ver com essa visão ocidental nossa, de vir para culto, de levantar a mão, de dar glória a Deus e aleluia. Tem a ver com o que a pastora falou hoje aqui na hora da adoração. A adoração lá não tem a ver com o que você vai sentir, tem a ver com o quanto você vai levar, entregar. Então quando ela diz, na verdade, em João capítulo 4, quando ele revela que Jesus, falando da situação dela, tu tens um marido que não é teu, e ela percebe que está diante da revelação de um fato que era oculto e sente necessidade de confessar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então ela quer pedir perdão. Então quando ela diz aonde é que se deve adorar, o que ela está dizendo é: aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que acabou de ser exposto. É isso que ela está dizendo: como eu faço para ser perdoada? Então Jesus vai dizer para ela: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Por que Jesus usa esse termo, gente? Porque o problema do samaritano é que quando ele errou por ter se prostituído diante de ídolos constituídos por mãos de homens, e por ter miscigenado a sua raça, se submetendo a julgo desigual, quebrando a lei mosaica, foram destituídos da parte da herança de toda, estão no mapa geográfico da bênção de Deus, mas por causa da sua condição foram destituídos e tratados como cães pelos judeus. Por quê? Porque erraram. Por quê? Porque pecaram. Porque debocharam da lei e dos seus princípios. Agora, o fato de estarem errados não significa que não tenham desejo de se consertar. E por que eu estou dizendo isso? Porque diante do seu pecado confessado, diante da sua culpa exposta, alguém lendo de maneira rasa e superficial vai dizer: olha, Camila, ela quer mudar de assunto porque ficou constrangida, porque Jesus está dizendo: traz aqui o teu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: tu disseste bem. Não está dizendo que o que ela falou é bonito, está dizendo que o que ela falou tem verdade. Tu disseste com verdade. A gente precisa entender o conceito de bonito diante de Deus. Tem gente que acha que bonito é falar bonito, e para Deus o conceito de bonito é falar a verdade, né? Tu disseste com verdade, é o que ele está dizendo para ela. Então eu vou te perguntar: ela acabou de confessar que está com um homem que não é dela. Isso é bonito, gente? Vamos lá, ela acabou de confessar que está com um homem que não é dela. Isso é bonito, gente? Não, mas é a verdade. Aí Jesus diz: disseste bem. Ele está dizendo: falou bonito? Não, ele está dizendo: vou continuar, porque vi que você fala a verdade. Tu disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o 6º homem que tu está agora não é teu. Aí alguém pensa, ficou constrangida, porque ao ouvir isso, imediatamente ela diz: aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela não está fugindo na conversa,
Porque o maior problema do pecado é você confessar. Depois que você confessa, não interessa a consequência. Há quem pense que o difícil é viver a consequência do erro. Não, meu irmão. O difícil é se liberar da culpa de começar a desenrolar a demanda. Também tem um negócio, meu irmão. Depois que falou, não interessa mais. Aí você bota o carro para andar. É o caso dela. Então ela diz, aonde é que se deve adorar? Qual é a adoração da visão oriental? E qual é a adoração proposta pela lei mosaica? O que é que Moisés vai instituir diante da adoração do primeiro tabernáculo erguido? Ele diz, olha, temam ao Senhor, guardem os seus pés quando entrarem na casa do Deus vivo. E outra, ele diz, não se atrevam a aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Ele está dizendo, a adoração requer entrega. Então não apareçam aqui sem ter o que entregar diante de Deus. Não tem nada a ver com essa história de eu vou lá para receber. Se você encontrasse alguém em direção ao culto a Deus na lei mosaica, você perguntaria a essa pessoa, para onde você está indo? Abre aspas, para o lugar de culto. Jamais alguém diria, estou indo lá para receber. Todavia alguém diria, estou indo lá para entregar algo, em gratidão, em perdão, seja lá o que for. Mas é sempre entregar e jamais sobre a perspectiva de receber. Ah, Camila, mas Deus derramava a sua glória, Deus fazia prosperar, Deus determinava sobre o seu povo as bênçãos da aliança no pacto do Monte Gerizim. Isso aí era em decorrência daquilo que eles entregavam. E precisava ser de coração sincero e não apenas um ritual. Porque se fosse só um ritual, para tanto Deus levantou o profeta Amós. Quando o culto estava em ordem, mas Deus colocou uma palavra na boca do profeta e disse o quê? Entre aspas, manda parar o culto. Porque eles me trazem oferta com as mãos, mas me adoram distante nos seus corações. Se fosse hoje, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, diga para este povo que eu não preciso de esmola. Diga para este povo que eu não quero que eles venham se eles não quiserem ficar. Diga para esse povo que eu não quero eles no culto olhando o WhatsApp para saber se o jogo já está 1-0 ou se está 2-0. Diga para esse povo parar a adoração, porque o que eles chamam de adoração me dá ânsia de vômito, Amós. Aí Amós vai continuar ouvindo e nas entrelinhas Deus vai dizer para ele, Amós, diga para que eles não pronunciem o meu nome no lugar de adoração. Por que não? Porque quando eles mencionam o meu nome, é como se um fumo e vinagre estivessem queimando os meus olhos. Eu viro as costas ao lugar que eles dizem que é para mim, para que na minha ira eu não os consuma no que eles chamam de adoração. Porque não pode ser só de ritual, precisa ser de entrega completa. É a gente que tem mania de que o culto tem que ficar cheio toda hora e que ninguém pode ir embora quando passa do horário. Deus não tem isso, Deus é bem resolvido. A gente tem mania, né? Passou um pouquinho da hora, não vai embora não que eu já estou terminando. Fica aí que daqui a pouco a gente vai cantar um louvor. Calma aí que eu vou fazer a oração da vitória já. Meu irmão, se é Jesus o dirigente do culto, abre aspas, teve um culto de ensino, fecha aspas, que ele ministrou no monte. Só que nesse dia não curou ninguém. Foi só palavra, foi doutrina. E aí ele ministrou. Deve ter dado quase umas 4 horas de sermão. E quando o povo começou a sair, porque viu que não tinha pão, não tinha peixe, viu que ninguém curava, viu que não tinha lepra sarada, o texto diz que havia uma multidão e de repente só ficaram os 12. Se é o dirigente do século 21, não vai embora não que eu já estou terminando. Mas não, Jesus vira para os discípulos e diz assim, e vocês não querem ir também não? Aí os discípulos, Pedro, iluminado, vai virar para Jesus e vai dizer, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Camilo, o que é que você está dizendo? Irmão, você pode conhecer tudo de liturgia, você pode conhecer tudo de adoração, só que Deus não quer quem não quer ficar. Você quer, Deus quer. Você não quer, não vai ter um Deus aqui te implorando, dizendo, por favor, fica mais um pouco. Pelo contrário, se você não guardar seu coração, ele vai dizer, não quer ir também não. Claro que eu não estou falando de quem tem que sair mais cedo, ou de quem tem que chegar mais tarde. Eu tenho observado isso em alguns lugares. Às vezes tem gente que chega no meio para frente, tem gente que tem que sair antes do meio para trás. E aí eu digo, Deus, um dia eu digo, Deus, olha o outro aí, às vezes tem que sair para trabalhar, qualquer coisa. Aí eu digo, tadinho, Deus ofereceu meio culto. Aí Deus disse, mas foi de coração inteiro. Aí às vezes tem outro que oferece as horas todas, mas só consegue dar meio coração. Porque Deus avalia as intenções.
Então esta mulher sabe que o lugar de adoração é o lugar de rendição, é o lugar para pedir perdão. Ela não está fugindo da conversa e nem fingindo que não pecou quando pergunta onde é que se deve adorar. Pelo contrário, entendendo a cultura da época, o que esta mulher está dizendo é: ok, já que meu pecado foi confessado, aonde eu levo oferta para a expiação deste pecado? Aí Jesus vai dizer para ela: tu sabes. Isso não é ironia, isso é realidade. Jesus está dizendo: você está fazendo uma pergunta para ter certeza, mas a resposta você já sabe. E ele diz: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Olha o que ele está dizendo: você sabe que o lugar de adoração que os samaritanos constituíram nesse monte, porque o que os samaritanos fizeram, gente? Uma vez que foram destituídos da adoração em Jerusalém, criaram para si altares nos montes. E por que Deus não desce lá? Primeiro, porque aonde tem altar legítimo, Deus não compartilha a glória. Deus desce lá. Então vê se você entende. O problema não era levantar um altar no monte, porque Elias também levantou e fogo do céu desceu lá. O problema é que no altar que era erguido para Deus, do lado também tinha um para Moloque, do lado também tinha um para Baal, porque eles estavam adorando a ídolos constituídos por mãos de homens. Então tinha um altar de adoração a Deus no monte. O povo de Samaria não tinha esquecido completamente o Deus de Jerusalém, mas dividia a adoração e Deus não aceita isso. Então ela diz: olha, eu levo oferta para pedir perdão por esse pecado no monte, onde tem um altar para Deus, ou no templo. Jesus diz: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo: tem um altar lá, mas Deus não está lá. Você sabe que nesse monte Deus não desce. Quando a gente não consegue se adequar à adoração legítima, criamos próprios altares individuais para justificar as falhas daquilo que nós não podemos nos adequar. Gente que não se submete à liderança pastoral, gente que não se submete a campo eclesiástico. Camila, eu tenho Deus no meu coração, tem Deus no seu coração, mas não congrega em igreja nenhuma, não se submete a autoridade nenhuma. Camila, eu venho à igreja, vem à igreja, mas não participa do departamento, não entra no conjunto, não desenvolve trabalho, vem ao culto, mas não se membra. Não se membra, não se fortalece, não vai para o centro, né? Então, Deus está dizendo: tu sabes que a salvação veio dos judeus. Ele está dizendo: se você quer um perdão legítimo, procure um altar legítimo. E este altar não é no monte. Este altar vem dos judeus, está em Jerusalém. Você deve procurar um sacerdote legítimo. Você deve procurar um altar legítimo. Você deve procurar um cordeiro legítimo. Você deve procurar uma ovelha legítima. Porque tu sabes que a salvação vem dos judeus. Nas entrelinhas, o que é que Jesus está dizendo? Mulher, você sabe que quem errou foram os samaritanos. Então completa para mim o que eu vou dizer agora. Os samaritanos são os errados. Vamos lá? Os samaritanos são os? Errados. Os samaritanos são os? Errados. E os judeus são os? Porque sempre que houver um lado errado, haverá um lado certo. O problema é que a maioria das vezes, quem está do lado certo, sobre a justificativa de que está certo, começa a agir. Na maioria das vezes é o que acontece. E é aqui que começa a agir errado. São cães, é rechaçado, aquela coisa toda. Tanto é verdade o erro dos samaritanos diante dos judeus, que João usa o termo do capítulo de número 4 para dizer que o propósito ou a intenção de Jesus passar por lá não é voluntária, é necessidade. E era ali necessário. E era ali necessário. Camila, necessidade e vontade são as mesmas coisas? Não. Tem coisas que não gosto, mas faço porque são. E tem outras que gosto, que me dão vontade de fazer. Às vezes, inclusive, aquilo que eu gosto de fazer, não devo fazer. E aquilo que não gosto de fazer, é o que devo fazer. Né? Necessário. João vai usar um termo que só quem era realmente próximo de Jesus, devemos dar validade a esse termo que João está dizendo. Porque João é alguém que, diferente dos outros evangelistas, vamos dizer assim, ele vai direto na intenção. Por exemplo, capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Marcos, todos eles vêm trazendo a árvore genealógica de Jesus. Ventre de Maria, casa de Judá, casa de Davi, casa de José. João é o único que não bota ventre de Maria, não bota nada, ele vai direto na intenção. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João é o único que vai utilizar
o verbo no gerúndio, ele fala de coisas no passado como se essas coisas estivessem acontecendo agora. Jesus caminhando, Jesus andando, Jesus falando, Jesus fazendo. João realmente, pelo menos, demonstra entender a intimidade a qual desfrutava com Jesus de uma maneira diferente. Por exemplo, a narrativa dos outros evangelistas, eles só contam o fato. Aconteceu isso e isso. João não. João costuma trazer a intenção que levou Jesus a fazer o que ele fez. E por isso eu dou atenção. Quando João vai escrever a passagem de Jesus por Samaria, e ele não diz, foi a Samaria, ele diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Camille, tem diferença? Tem. Eu já disse para você, tem coisas que a gente faz por necessidade, e não porque tem vontade. Quem aqui vai num rodízio de carne porque tem necessidade? Não, você não vai porque tem necessidade, você vai porque você gosta, você vai porque você tem vontade. Não é necessidade. Necessidade, meu irmão, a picanha que vai matar a sua fome, 2 ovos estalados, arroz, feijão e um ovo também vai matar. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos falando sobre a diferença das duas coisas. Vontade é aquilo que eu quero fazer. Necessidade é aquilo que eu preciso fazer mesmo que eu não. Eu não estou sendo radical e dizer que Jesus não quer fazer. Eu só estou dizendo que o que lhe faz passar por Samaria não é desejo de fazer, mas é necessidade de fazer o que precisa ser feito. Nós vamos ver uma evolução e uma transformação incrível em Samaria. Nós vamos ver Deus movendo algo extraordinário em Samaria, usando apenas uma mulher por intermédio do seu filho. Nós vamos ver um antes e depois em Samaria, só porque Jesus passou por lá. Camila, o que você veio de Deus dizer aqui nessa noite? Você será um instrumento de um antes e depois de Deus, em lares, em profissões, em vidas e em famílias. Haverá um antes e um depois de Deus. Quando, Camila? Quando você aprender que gente certa também anda em terra de errados. Como assim, Camila? Como assim, Camila? Vou lhe mostrar a exemplo do que Jesus fez. Primeira coisa, Jesus não está indo lá só porque está movido por vontade. Jesus está indo lá porque tem uma necessidade. Essa necessidade é para atender o chamado. Por que não é vontade? Porque Jesus não descumpre a lei e os samaritanos é que estão errados. Quem é que estão errados? Quem é que estão errados? Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Os errados estão errados e vão continuar errados. E não serão incomodados na maioria das vezes com os seus erros. Por que não? Porque Deus não espera nada dos errados, mas dos certos Deus espera alguma coisa. Segunda coisa que precisamos entender. Veja como rapidamente depois do pecado confessado, ela quer saber aonde se leva a oferta para a expiação do pecado. Então vamos entender. Se tem pecado, está errado. Está errado ou não está? Está errado ou não está? Está errado ou não está? Mas se confessou e tem desejo de pedir perdão, significa que está errado, mas não quer continuar errado. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que você olha e você diz está errado, e Deus está dizendo tá, mas se você passar lá vai ajudar. Por quê? Porque tem gente que está errado, quer consertar, mas não sabe como. Porque o diabo, quando conduz alguém ao erro, o pecado, quando nos conduz a algum abismo, ele te dá o apontamento da entrada, mas depois que você está dentro, não te mostra a porta de saída. Entra, faz assim, beija assim, entra assado, vai lá, fala desse jeito. Ele te dá uma, te dá duas, te dá três, te dá 4 portas de entrada, mas depois que você está dentro, ele não mostra uma brecha para sair. Você quer sair, mas não consegue. Quer nadar para cima, mas não consegue. Quer ver uma luz do fim do túnel, mas não consegue. Então tem gente em terra de errado que errou com a gente, que errou com a nossa família, que errou com a nossa casa, que errou com o nosso ministério, que errou com a nossa honra, que errou com a nossa nobreza, e a gente quer andar por aí estufando o peito sobre a justificativa de que os certos somos nós, e dizendo fulano está errado, ele que venha. E o Senhor está dizendo, e se eu te disser que onde ele está não tem porta de saída se você não passar lá? Não tem porta de saída se você não entrar lá. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Segura a mão de alguém aí agora. Pega a mão de alguém e diga, o diabo abriu a porta de entrada, mas você é a porta de saída. Deus vai te usar para dar escape, para dar saída para muita gente.
Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra de ordem profética que determina a direção que Deus te trouxe aqui para te dar. Porque isso aqui não é encontro social, não. Você veio aqui, Senhor, eu quero resposta. Senhor, eu quero direção. Não quero andar perdido, quer resposta? Quando eu disser 3, você vai virar para quem está do seu lado e vai dizer para esta pessoa só isso aqui. Você vai dizer, passa lá. Espera aí, deixa eu beber uma água que você já diz já. Quando eu disser 3, você vai dizer, passa lá. Não adianta fazer cara de rogado, irmão. Ah, mas passa lá onde? Passa lá na casa daquele pai que tu não fala há 10 anos. Camila, ele nem é crente, mas ele que errou. Pois é, mas o crente da casa é você. Passa lá. Você vai passar lá. Camila, mas foi ela que vacilou comigo. Mas Deus vai criar estratégias e eu vou te dizer por quê. Quando eu disser 3, você vai dizer, passa lá. É 1, é 2, é 3, vai! Passa lá, mas passa logo. Passa lá, mas passa depressa. Porque do errado que você espera vir até você para te pedir perdão, dele Deus não espera nada. Mas de você Deus está esperando alguma coisa já há um bom tempo. Vou lhe falar algo interessante, eu pelo menos acho. Jesus não tem absolutamente nada a ver com a briga entre samaritanos e judeus. Nada a ver. Só que Jesus não se omite diante do que está acontecendo. Jesus tem um negócio que eu amo. O que, Camila? Jesus não sabe ser neutro. E deixa eu lhe falar uma coisa. Tem muita gente perdendo a autoridade profética, via profética, unção profética, porque pensa que o cristianismo é trazer de nós uma posição neutra. Tô careca eu não fico, cabeluda, de ouvir gente dizendo, Camila, política, religião, não sei o que lá, não se discute. Não se discute porque você não quer? Ou porque você não tem argumento? Porque o que Paulo disse foi, quando vocês forem questionados acerca de qual é a razão da vossa fé, ele não disse corre para casa, ele disse estejam prontos. Para quê? Para argumentar, para falar. Crente não briga, crente explica. E fala. E executa. Mas por que você adora? Aonde está escrito na Bíblia? Tem que saber, está escrito em tal. Não, só quer saber Salmo 23, a página amarela dentro de casa. Aí depois vem com um papo de que não se discute? É isso aí, gente. Não é o que a Bíblia diz acerca dela mesma. Procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro bem aprovado, que maneja bem a espada ou a palavra da verdade, que maneja bem. Sabe como o diabo vai tentar Jesus no deserto? Usando palavra. Por pelo menos 3 vezes ele chega para Jesus e diz, está escrito, e Jesus responde, também está escrito. Aí ele diz, mas está escrito. Aí Jesus diz, mas também está escrito. O Senhor está dizendo para alguém, você sabe de alguma coisa, mas está faltando o também, saber um pouco mais. Porque o mundo usa isso. Então veja bem, os samaritanos estão errados, os judeus estão certos. Jesus não tem nada a ver com essa briga diretamente. Muito antes de Jesus ir ao ventre de Maria, essa briga já existia. Então essa briga já existia antes dele. Mas um dos maiores problemas que nós vemos no mundo atual, problema esse que não vemos no ministério de Jesus, é a omissão. Quantas pessoas, irmãos, perdendo de Deus autoridade, força, domínio, governo, poder de solução diante de uma circunstância e de uma situação, simplesmente porque ficam penduradas na bengala do eu não vou me meter, eu não vou falar, eu não vou entrar. Eu vou falar um negócio para você, filho. Já ouviu falar de 2 homens, filhos do sacerdote Eli, chamado Ofni e Finéias? Eles eram filhos de um sacerdote, um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. Ministravam na casa nos dias de Samuel. Fornicavam, adulteravam, roubavam ofertas, se prostituíam dentro da casa de Deus.
Deus disse, eu vou extirpar com essa raça. E chama o pai, que é o sacerdote da casa. Ele não conserta a casa. Agora eu vou te perguntar, sacerdote Eli, que determinava o governo sobre a casa de Deus, pecou? Adulterou? Trouxe alguma mulher para sua cama? Se deitou com alguma estrangeira? Roubou oferta na caldeira de Deus? Eli não cometeu nenhum dos delitos do seu filho, mas o texto diz que ele foi execrado e toda a sua raça. Que ninguém mais filiado a Eli governaria o sacerdócio dentro da casa de Deus. Aí eu vou te perguntar de novo, Eli fez alguma coisa? Não. Então por que ele está sendo destituído de toda a sua autoridade? Porque ele tinha autoridade, mas ele foi omisso. E tem gente achando, se eu não faço não tem problema. Mas a visão da Bíblia para apontamento de quem é o justo da terra não é o que não faz nada, é o que combate a injustiça. Então você não pode ser neutro. Camila, por que você está dizendo isso? Volto a repetir pela terceira vez. Porque Jesus não tinha diretamente nada a ver com a briga entre judeus e samaritanos. Jesus chegou depois. E quanta gente no seio familiar, irmão, eu não estou dizendo que a gente tem que se meter na vida dos outros, não. Mas quantas vezes no seio familiar, quando você chegou, a sogra já não falava com a nora. Quando você chegou, o departamento A já tinha problema com o departamento B. Quando você chegou, o pastor X já não falava com o pastor Y. E você fica ali sentado omisso, não ora, não reage, não apazigua, não aconselha, não jejua, não pede a Deus uma direção sobre a justificativa. Quando eu cheguei já estava assim. Quando eu cheguei, a filha já não falava com o pai. Quando eu cheguei, o genro já não se dava com a sogra. Quando eu cheguei, a filha já não falava com a mãe. Quando eu cheguei, o irmão já não falava com o irmão. Do teu lado, no teu povo, na tua herança, no meio de ti, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não interessa quem começou, quando eu te dei a chave para terminar. Quando eu colocar na sua mão a autoridade para terminar uma situação, você não pode fingir que esse problema não existe. A fulana, não se mete não, que isso é problema antigo. Minha filha, eu não vou me meter em nada, eu não sou problema, eu sou a solução. Eu não vou ignorar o que está acontecendo. Deus está me mandando dizer isso diretamente a alguém. Até quando você ignorará o que está acontecendo? Eu não estou dizendo que situações assim são resolvidas da noite para o dia. Mas você não pode se acomodar numa mesa onde todo mundo come junto, mas ninguém fala com ninguém. E achar que isso é normal. Você não pode congregar a vida toda em uma igreja sabendo que tem rixa de uma com a outra, tendo que mediar as suas tensões. Se vai na casa da fulana, não pode tirar foto, porque a outra ciclana, que é tua amiga, vai ver a foto que você... Sai fora. Irmãos, isso aqui é altamente profético. Isto é altamente profético. Olhe para quem está do seu lado e diga, eu não sei quem começou, mas eu sei quem vai terminar. Eu sei, é você. É você. Esse Natal será diferente. Esse ano novo será diferente. Vai ser diferente. Pegue na mão de alguém e diga, vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Agora, o que nós precisamos entender e ter motivação necessária para conseguir resolver, entender que não é sobre a nossa vontade, é sobre o nosso chamado, é sobre a nossa unção. Como assim, Camila? Enquanto você deixar sentimentos te governarem, você vai ficar desorientado igual cego em tiroteio. Mas quando você entender, não, peraí, eu tenho unção de Deus. Não, calma aí, eu tenho um chamado de Deus. Não, peraí, irmão, o mais grosso modo possível. Quando você entender, não, peraí, eu sou crente. Não é porque eu quero, é porque eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Pessoas que me procuram para dizer, como eu faço para perdoar isso? Eu digo, vá perdoando todo dia, até que tudo seja perdoado. Você vai perdoando hoje, você perdoa amanhã. Quando sentir raiva na terça-feira, perdoa de novo. E quando acordar irado na quinta, aí eu perdoo de novo. E sexta-feira, miserável, eu digo, mas tá bom, tá perdoado, tá perdoado. Vá perdoando todos os dias, até que tudo seja perdoado. Jesus está dizendo, alguém hoje aqui, não me importa o tamanho da confusão, eu só preciso de um. Você diz, Camila, mas esse problema é hereditário. Isso aí é anos. E o pastor fulano de tal já era assim com o outro. Menina, quando tu não era nascida, isso já existia.
Ei, mas fulano é assim mesmo. Não fala com o Beltrano, o pai dele era assim, a mãe dele era... Não, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser quem quiser. Pode ser quem quiser. Não me interessa. A Bíblia diz que o pecado que destruiu o mundo inteiro e destituiu o homem da glória de Deus entrou por um. E quando Deus decidiu tirar tudo, falou: vou precisar de um exército? Ele disse: não. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fez-se silêncio. E o filho veio: pai, eu vou. Tá ótimo, porque eu só preciso de... Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer: o pecado entrou no mundo por e saiu por... Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. O texto diz que ele sai da Judeia e vai outra vez para a Galileia. Saiu da Judeia, foi para a Galileia. Veja. Judeia, para ir para a Galileia. Agora presta atenção, que eu vou te mostrar como que é esse trajeto geograficamente falando. Judeia está aqui. Ok? Judeia está aqui, no meu lado esquerdo. Galileia está aqui na minha ponta direita, geograficamente falando. Aqui é... Vem, gente, aqui é... E aqui é... O texto não diz que ele saiu da Judeia para ir para Samaria. O texto diz qual é o destino final. Deixou a Judeia porque quer chegar na Galileia. Então Jesus não está indo, ponto final, para Samaria. Jesus está indo para a... Vamos lá então de novo. Aqui à minha esquerda, quem está? Na ponta direita, para onde Jesus vai, quem é? Só que bem no meio, entre essas colunas, está? No meio. Bem no meio. Bem no meio. Essa região aqui do meio, que é Samaria, é uma região montanhosa. Todas as vezes que um judeu queria sair da Judeia para ir para a Galileia, ele precisava fazer uma viagem de aproximadamente 6 dias. Quantos dias? 6. Porque ele ignorava a montanha que estava no meio, que é... Isso aqui está melhor que aula de geografia. E ele dava toda uma volta no entorno da montanha, para não ter que se esforçar na subida, para não ter que passar bem pelo meio e para não ter que topar com nenhum samaritano. Então ele sai da Judeia, leva a bagagem necessária para não ter que comprar, nem vender, nem trocar. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus conta? Ele fala, por exemplo, de um viajante. Esse viajante foi assaltado no meio do caminho e quem o ajudou foi um bom samaritano. Não é à toa que Jesus usa esse exemplo. Essa rota de 6 dias para sair da Judeia e chegar na Galileia era uma das rotas onde tinha mais assaltos. Por quê? Por judeus não se comunicarem com os samaritanos, não paravam para beber a água deles, não paravam para comer a comida deles. Então como é que você faz uma viagem de 6 dias sem manter o meio do caminho? Tem que levar tudo de casa. Aí sai de casa com carroça, sai de casa com bagagem, sai de casa com carro de ferro. E o povo que fica no deserto fica esperando essas caravanas passar. É gente que não trabalha, vive do lucro do que o outro carrega. Então passou uma caravana, é de judeu? Se é de judeu tem carga, porque não vai comprar nada aqui. Então vamos assaltar ele. Então os judeus, muitas vezes na trajetória da Judeia para Galileia, eram assaltados no meio do caminho. Eram assaltados no meio do caminho. Por quê? Porque para ignorar Samaria, tinham que fazer uma viagem de quantos dias? 6. Quem lembra quantos dias? 6. E se tornavam alvo fácil de quem vivia do lucro da carga. Já entendeu? Deus está dizendo, enquanto você viver para ignorar o que está acontecendo, você vai andar pesado. E ao invés de dar lucro para a glória de Deus, você vai viver dando lucro para o inferno. E Deus não te chamou para carregar nada que venha dar lucro para o inferno. Agora vamos ver a diferença de Jesus? Jesus vai levar bagagem de 6 dias? Não, por isso João diz, era-lhe necessário passar por... Quando ele chega em Samaria, o povo vai comprar comida na cidade. Que cidade se eles estão em Sicar? Na cidade de Samaria. Então Jesus não está disposto a levar carga na Araxúria. No cronograma de viagem, Jesus sabe, não é tão confortável assim passar pela terra dos errados. Não é fácil olhar para a cara de quem mentiu para mim. Não é fácil estar diante de quem zombou da minha fé. Não é fácil amar de novo quem me traiu. Não é fácil trazer para perto quem me queria longe. Não é fácil pisar na casa de alguém que não me queria lá. Só que Jesus já decidiu. Não vou fazer viagem de 6 dias. Não vou dar lucro para assaltante no caminho.
Vou fazer em 3 dias. Para fazer em 3 dias, vai ter que comprar comida lá, vai ter que beber água lá. Está disposto? Estou. Porque sobre a minha caminhada com Deus, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Na minha caminhada com Deus, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. Eu vou falar de novo. Na minha caminhada com Deus, eu não faço só o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. E era-lhe necessário beber água lá, parar lá, comprar comida lá. Jesus tem um propósito nisso? Tem. Jesus tem um propósito nisso. Mas ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, ao invés de dar um entorno na volta de Samaria, Jesus vai passar bem pelo meio. Eu pedi para você dizer para quem está do seu lado, passa lá. Agora eu vou pedir para acrescentar. Você vai dizer, passa lá e passa bem no meio. Tá bom? Diga de novo aí, passa lá e passa bem no meio. Camila, do que você está falando? Eu não vou deixar você sair daqui de rogado inocente jamais. Deus está dizendo a alguém, a tua Samaria tem nome. Eu sei qual é a área que te incomoda, qual é o assunto que você não quer tocar, qual é a área do trauma de quem te feriu. Eu não, mas o Espírito Santo que está aqui está dizendo, eu conheço a tua Samaria paterna, conheço a tua Samaria materna. Eu conheço o que entrou bem no meio, mas tem uma coisa que a gente precisa, 2 coisas que a gente precisa aprender sobre o significado do que está no meio. Completa para mim, para eu saber que você está comigo. Sobre o significado daquilo que está no meio. Você tem que entender nessa noite por que o meio não deve ser ignorado. Vamos lembrar de novo. Jesus não está saindo da Galileia porque quer ir para Samaria. Jesus está saindo da Judeia, porque quer ir para a Galileia. E Samaria está bem no meio. Se ele ignora o meio, tem que levar carga. Se ele ignora o meio, tem chance de não completar a viagem. Se ele ignora o meio, mas completa a viagem, chega, mas chega cansado. Chega, mas não pode trabalhar. Chega, mas não pode fazer a obra de seu pai. Isso tudo no meio. Ou melhor, se ignora o meio. Mas por que ele não ignora o meio? Porque o destino, ou a rota mais curta entre 2 pontos, chama-se linha reta. Crente tem que aprender a andar em linha reta. Não é só porque é crente. Tem que aprender a andar em linha reta, porque retidão fala de justiça, fala de princípio, fala de integridade. Jesus vai passar bem pelo meio. Agora, por que eu não posso ignorar o meio? Porque meu destino final não é o meio. Eu não estou saindo da Judeia porque eu quero chegar no meio. Eu estou saindo da Judeia porque eu quero chegar na... Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Judeia é extremo sul. Eu disse que Judeia é extremo sul. Galileia é alto norte. Norte fala de rumo. Quem aqui nunca teve uma mãe agitada que disse, menino, toma um rumo, um norte na tua vida? Norte fala de rumo. Sul fala de ponta. Quem aqui já ouviu falar do sul do nosso país? Regiões de sul são normalmente baixas, sobretudo dentro da nossa nação. Sul fala de ponta. Se está no sul, está na... Vem, gente, se está no sul, está na... E se está no norte, está na melhor localização. Quando você vai ajustar uma bússola, você não ajusta ela pelo oeste, nem pelo centro-oeste, nem pelo sul. Você sempre ajusta ela pelo norte. Então presta atenção. Sul fala de ponta, norte fala de melhor lugar. Samaria é literalmente região central. Todo mundo está ignorando o centro para chegar no norte. Jesus vai passar pelo centro, porque o destino final dele é o norte, não é o... Quando o seu destino é o norte, o centro não te para. Quando o seu destino é o norte, o que ficou no meio não te atrapalha. Camila, o que você precisa considerar? Primeira coisa, eu não saí da ponta para parar no meio. Ok? Segunda coisa que eu preciso considerar. Meio não é destino final, é lugar de... Porque você tem encarado o meio de algumas situações que Deus tem te impelido a estar lá, a resolver aquilo lá, como se aquilo fosse o destino final. Com todo o carinho do mundo, aproveitando a liberdade que eu tenho em terra carioca, olha para quem está do seu lado e diz, para de graça. O meio não é o fim, é o lugar de
passagem. Pega na mão dessa pessoa, sacode ela e diz: passa logo. Passa logo. Fala com quem tiver que falar, beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que abraçar, pede perdão para quem tiver que pedir, abre a porta da casa para quem tiver que encontrar, reconcilia quem tiver que reconciliar, conversa com quem tem que conversar, liga para quem tem que ligar. Para com esse negócio de printar o WhatsApp. Vai ouvir a voz da pessoa. Resolve. Grita de novo aí para pelo menos uns 3. Passa! 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 Passa, 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 passa! Passa que essa prova passa! Passa que essa angústia passa! Passa que esse problema passa! Preste atenção! Tem 2 formas de você vencer o meio. 2 formas de você acabar com o meio. Como? Ou o meio passa por cima de você, ou você passa por cima do meio. Quanta gente eu conheço na caminhada, irmão. Isso aqui não está em livro nenhum, não. Isso aqui está na vida. Vida que eu vivi de maneira ocular. Quanta gente eu vi que por pressa de chegar no norte ignorou o meio. Quanta gente eu conheço que esse ano vai ter peru, vai ter chester, vai ter uva, vai ter comida, vai ter salpicão, vai ter passa. Só não vai ter família ao redor da mesa. Porque correu atrás do peru, que chega no norte, prosperidade, destino, honra, reconhecimento, mas ignorou tudo o que estava acontecendo no... Pegava o microfone com orgulho: irmão, estou muito cansado, estou 40 dias fora de casa. Isso aí que chegar no norte, mas ignorou. Você não deixa filho 40 dias em casa. Quer ser missionário? A Bíblia diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor. Casou, aprende a cuidar da casa, do marido, da esposa, dos filhos. Não tenho filho. E sabe por que não tive ainda? Primeiro passo, escolha própria. Decidi viver o tempo da minha mocidade para devorar como a tribo de Benjamim. Comemorei agora 10 anos, para a honra e glória do Senhor, de dedicação total e integral ao ministério. Camila, e agora? Você quer ter filho? Estou me preparando, permitindo o Senhor daqui no máximo a 2 anos ter um filho, quando eu vou conseguir diminuir o ritmo. Significa que eu não vou fazer mais o que eu faço? De jeito nenhum, porque chamado não se aposenta. Vou fazer o seguinte: vou fazer com menos esforço e mais eficácia, porque treinei 10 anos para fazer o que eu faço. Então uma hora você aprende a fazer o que você faz com a mesma utilidade, sem empregar a mesma força. Não é possível que você não adquiriu sabedoria, inteligência, discernimento nesse período de serviço cristão. Agora, nunca peguei microfone para poder mergulhar no dia que não estive no aniversário da minha mãe, no dia que não participei de alguma festa das minhas irmãs. Pelo contrário, a agenda lá em casa, quando controlada, funciona tal dia, aniversário de fulano, tal dia, fulano casa, tal vez ou outra falha, mas no geral todo mundo lá em casa sabe. Eu procuro obedecer os princípios. Sou casada, vou fazer 15 anos de casada, para a honra e glória do nome do Senhor. Ai, tá aqui a irmã Camila, tantos dias fora de casa, tantos dias não, irmão. Tá aqui minha secretária que não me deixa mentir. Às vezes a gente chega em gabinete, tá ali na comunhão da mesa: ai, irmã Camila, seu ministério é muito difícil. Quantos dias você está sem ver seu marido? Eu falei: irmã, eu não fico mais de 4 dias sem ver meu marido. Há quantos anos? A vida toda. Não fico. Disciplina. Segunda-feira volto para casa. Terça-feira vou para minha igreja. Quarta-feira e quinta só atendo Rio de Janeiro. Para quê? Para poder dormir do lado do homem que eu me aliancei. Camila, o que você está dizendo? Eu não quero chegar no norte e ter um meio bagunçado, enrolado. Eu não quero. A minha maior preocupação, está aqui minha irmã mais nova, está grávida do 2º filho. Vem aí o Rafael, a primeira é a Rebeca. Eu entrei em desespero quando essa menina engravidou. E quando a minha irmã mais velha engravidou, elas têm diferença de 2 meses, Larissa. 2 meses as minhas 2 sobrinhas. Da onde foi meu desespero? Falei: Senhor, a minha derrota vai ser eu chegar de viagem e essas crianças conhecer o vizinho e não me conhecer. Não aceito isso. Falei: não aceito essas crianças não reconhecer minha face, não querer o meu colo, não querer estar na minha casa, não conhecer o meu ambiente. Sabe o que eu fazia? Chegava na segunda-feira, dizia: amor, me encontra na casa da minha irmã, que a mais velha nasceu 2 meses na frente. Era direto, irmão, chegando lá, indo direto. Pequenininha, pega no colo, bota em cima, sente o cheiro, e faz, e troca a fralda, e dá banho, e toda negociada, e volta de novo, e pá, a outra a mesma coisa. Quantas vezes chegando direto, passando, e faz isso, faz aquilo. Morava mais longe de mim, agora mora mais perto. Tem dia que do nada: fulana, vem aqui agora, Laís, vem aqui agora. Ah, mas eu chamo o Uber, vem agora. Aí vai lá em casa, 7, 8 minutos lá em casa. Minha alegria, minha sobrinha abre a porta, reconhece minha casa, olha pra mim e diz: tia!
A outra, a mesma coisa. Meu marido conhece meus erros, meus defeitos, meus detalhes, minhas agonias, meu cheiro, conhece tudo. Eu posso hoje aqui terminar o culto e alguém dizer: Camila, deixa eu tirar uma foto com você, porque você diz, você me conhece, mas a minha casa me reconhece. Lá, ninguém pede para tirar foto comigo. Não, peraí, eu não estou desonrando, não. Você me honra, eles aqui são terríveis. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tô lá, irmão, sabe por quê? Lá em casa, eu não sou personalidade de um dia. Lá em casa, eu não sou convidada. Lá em casa eu me assento à mesa, lá em casa eles me veem de pijama, me conhecem de TPM, é a minha família. Porque eu decidi e aprendi assim: não quero chegar a um norte, tendo um meio, do qual eu chego lá, mas chego cansada, chego arrebentada, chego sem família, chego sem aliança, chego sem amizade. Que raio de sucesso é esse? Que faz você terminar o final de um dia deprimido, destruído? Que unção é essa que faz você sucumbir debaixo do próprio ministério? Que conhecimento é esse? Olhe para quem está do seu lado e diga: não ignore o meio. Isso. Não ignore os erros do meio do caminho. Não ignore as falhas que te envolvem indiretamente. Não ignore a autoridade que Deus te deu para consertar o que está acontecendo no meio. E posso te falar uma coisa? Estou fechando aqui, ó, diante de Deus. Você sabe, quando eu fecho isso, eu só uso uma meia hora. Dá glória, mãe, que o sono sai. Dá glória, mulher, que o sono sai. Acordamos hoje 5:30 da manhã. Não gosto de acordar sozinho em casa. E fui lá, fez mó barulho, abri a porta. Mãe, eu o quê, menina? Bora, levanta. E agora tá aqui. Dá glória que o sono sai. Aí escuta. Jesus só vai passar, o texto diz: e era-lhe necessário, para conseguir fazer isso diante de Deus, duas coisas eu fecho. Primeira, assim que chegou no meio, primeira coisa que fez, mandou os discípulos irem à cidade comprar comida. Sabe o que é interessante? Quando os discípulos voltam com a comida, perguntam assim: quer comer? Ele diz: não tenho fome. Então por que mandou a gente comprar comida? Por um único motivo: diante do que eu preciso fazer, não posso ser influenciado com quem não gosta de fazer o que eu tenho que fazer. E posso falar um negócio? Estamos falando hoje aqui de relacionamento, porque o meio aqui nem sempre é um lugar geográfico, até envolve a casa de alguém, o endereço de alguém, mas o que a gente está falando aqui é de relação, de relacionamento. Amém? Amém? Amém. Maravilha. Sabe o que está acontecendo aqui? No meio dos relacionamentos, é isso aqui que acontece, ó. Família, empresa, igreja, seja o que for. Eu não gostei de algo que o errado me fez. Aí eu vou me falar com quem? Com quem é certo igual a mim, porque eu quero alguém que me entenda. Sim ou não? Fulano, agora tu vê. Não, ninguém procura um errado para falar do errado. Porque o errado vai apoiar o errado e o certo vai apoiar o certo. Aí escuta aí. Vacilou lá o errado. Você vai procurar o certo. Mesma estirpe, mesma integridade, mesmo nível de honra. Agora tu vê, menina, fulano falou isso, fez aquilo, não sei o quê. Rapaz, é por isso que eu nunca gostei de fulano. Eu te falei. Eu te disse. Já pegou o outro. Aí esse outro vai pra casa, pega outro. Garoto, eu tive com fulano agora. Fulano me disse que esse clã fez isso e aquilo. Garoto, eu sabia, aquilo não é flor que se cheire. Aí o que era um já pegou 3. Vamos tentar entender que isso é os discípulos e já tem 12 contaminados com a guerra em Samaria. Menina, isso e aquilo. Garota, tu não viu, botou isso. Bloqueei ela por causa de tu, porque ó, somos um fechamento. Você vai juntar, sim ou não? Sim ou não? Por isso que mulher sábia não fala mal do marido para a própria família. Porque depois tudo fica flores e eles ficam agarrando os espinhos. Aí depois a família destrata teu marido, tu fica com raiva, mas foi você que deu munição para eles atirarem no camarada. Aí que acontece? Ai, vamos aplaudir que isso aí foi forte mesmo. Aí que acontece? Escuta. O que acontece? Está todo mundo já incendiado. Todos os discípulos sabem que judeus não falam com samaritanos. E todos eles sabem que é porque os samaritanos é que estão errados. Aí daqui a pouco voltam eles do mercado, da cidade. Jesus está falando com a samaritana. O texto diz que eles ali mesmo já começam a dizer: quem está falando com ela?
que ele está dizendo ali. Não se aproximam porque estão vendo que é particular. Não tem problema se alguém chegar enquanto você estiver fazendo. O problema é se alguém te influenciar antes de você fazer. Então, Camilo, o que você está dizendo? Quando você sabe o que você tem que fazer, você não pede conselho. Filha, quando você sabe que você tem que fazer um gabinete, você não pergunta para os outros se você tem que fazer. Você vai lá, liga e diz: eu preciso fazer um gabinete. Amigos são influenciados. Relacionamentos têm o poder de influenciar e de serem influenciados. Então, dependendo do que você tem que fazer, se você jogar para conselho, vai dar ruim. Camila, então o que eu faço? Manda ir pro shopping. Manda ir comprar comida. Sai da reta e vai fazer o que você tem que fazer. Porque isso aqui não é sobre votação se eu devo fazer. É fazer o que eu sei que preciso fazer. Irmão, ninguém, por mais que nos ame, poderá fazer pela gente aquilo que a gente sabe que só a gente pode fazer. Jesus sabe que está na mão dele. Ah, mas a outra irmã não gosta do pai. Depois a outra irmã se resolve. Vai lá e se resolve com teu pai. Faz o que você precisa fazer. Tendo dito isso, eles voltam. E Jesus está ali conversando. E eu imagino eles dizendo: Jesus, vamos embora. Porque a gente só veio aqui para... Quem lembra? A gente só veio aqui para... Bebeu água, vão comer comida. E agora vamos embora. De novo, porque a gente só veio aqui para... Só que já teve diálogo com a samaritana. E a samaritana já se mostrou um instrumento poderoso. Sabe o que é isso? Surpresas de quem decidiu fazer o que tinha que fazer. Tem gente aqui que está ouvindo a mensagem e está dizendo: tá bom, eu vou até passar, mas eu só vou passar. E a gente que diz assim: eu vou lá, mas não vou entrar. Eu vou ligar, mas não vou ficar de riso frouxo, não. Eu, influenciada por gente que já fez mal à minha mãe, depois de ter sido o perdão liberado, cheguei para minha mãe e disse: mãe, não quero você de riso frouxo com fulano, não. Estou eu lá no lugar, combinado, mãe? Ela: tá certo, combinado. Quando chego no lugar, tá minha mãe. Falei: mãe, o que eu te falei, mãe? Menino, eu não consigo. Esses dias mesmo eu pensei assim: já vou ter uma conversa com a minha mãe. Depois eu falei: mano, não adianta. Você não tem que deixar de ser quem você é porque alguém não é. Não é? Aí, veja bem, eles só iam passar. E tem gente aqui que está assim: se é para pedir perdão, então eu vou pedir. Só que vai pedindo passando rapidão. Eu vou lá, mas não vou entrar. Eu vou ligar, mas não vou conversar. Eu vou dar a paz, mas não vou dialogar. Quer passar e quer passar correndo. Jesus está dizendo: já que você vai passar e vai passar bem no meio, passa direito. Você pode passar correndo e pode passar deixando perfume. Tem uma filosofia muito bacana acerca do perdão que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Não sei de quem é, mas diz assim: uma pessoa perguntou para outra: o que é o perdão? E o sábio respondeu: o perdão é o cheiro que as rosas exalam quando estão sendo esmagadas. Eu achei interessante. Tem maneiras de você promover um concerto. Por exemplo, quem é crente antigo aqui sabe: dia de ceia era dia de fazer concerto. Já vi concerto verdadeiro quebrantado. A ceia virou na glória, porque todo mundo viu um concerto de coração. Sim ou não? Mas também já vi aquele concerto tipo assim: se eu te fiz alguma coisa... Se eu te fiz, não, minha irmã. Se você não sabe o que você me fez, nem chega. Peraí que eu vou te falar. Tem gente agora, enquanto eu tô pregando, que tá dizendo assim: Camila, mas fulano é sequelado. Eu não fiz mesmo. Eu sei que tem as sequelado e o sequelado. Só que vê se você entende. Você, de fato, não fez, mas a pessoa se sentiu. Então o que você faz? Se eu te fiz, não, fulano, eu percebi que desde o dia X ou Y, alguma coisa do que eu fiz te deixou assim. E por isso, ora, eu não estou percebendo. Ah, Camila, é inveja. Não interessa. Eu fui um instrumento indireto. Então, por isto, eu quero te pedir perdão. Mais legal é quando o outro está todo errado, do outro lado dizer assim: está perdoado. É nessa hora que você vê se você vai fluir com o seu ministério, com a sua vida. Porque aí você diz amém, obrigado, e ainda abraça, perdoa. Tem gente aqui que está programando: depois dessa mensagem eu vou na casa de fulano assim, mas vou falar com ela do portão. O Senhor está dizendo: você vai passar e vai passar direito. Ela vai te chamar para entrar, tu vai entrar. Ela vai coar o café, tu vai sentar. Agora olha o que acontece: Jesus só ia vem pra gente terminar. Jesus só ia? Só ia? Só que a conversa rendeu.
A mulher se arrependeu e ainda disse para ele: peraí que eu vou ali e já volto. Foi para o meio da cidade e disse: vinde e vede, se não é este o profeta enviado de Deus, que me disse todas as coisas que eu faço. Aí você diz: que todas as coisas que eu faço? Ora, ele é profeta, revelou a minha vida. Todo mundo foi lá ver. Por quê? A vida dessa mulher é errada, então esse cara é profeta. Porque normalmente quem está no erro acha que ninguém sabe, mas todo mundo já sabe. Todo mundo foi. Aí Samaria inteira vai para perto do poço. Aí Jesus, o texto é claro e diz o quê? Diz que quando eles chegam lá e ouvem Jesus falar, eles dizem assim: primeiro viemos porque tu chamou, mas agora estamos aqui por causa dele. E ali ficam, aí a conversa rende. Aí eles acabam bebendo água ali, comendo ali, desenvolvendo relacionamento ali. Eu imagino os discípulos dizendo: vamos levantar acampamento, vamos embora que já está tarde. E aí os samaritanos disseram: fica porque já se faz tarde. Você diz assim: eu não vou me envolver de novo. Você diz assim: eu não vou confiar de novo. Olha para quem está do teu lado e diz: já está envolvido. Quando você diz isso, você já está envolvido. Eu costumo dizer que foi inspiração dos samaritanos a música antiga que diz: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Porque eles disseram: Senhor, já está muito tarde para o Senhor ir agora. Eles gostaram tanto da companhia de Jesus. E o Jesus que só ia passar. Você sabe que ele se move de compaixão rapidinho. Ele diz assim: vou matar. Aí a pessoa diz assim: eu estou arrependido. Ele diz: vem meu filho, vem cá meu filho. Porque sua ira dura só um momento, mas o seu amor se estende de geração em geração. E as suas misericórdias se renovam a cada... Você é igualzinho. Você diz: porque fulana, porque não sei o que. Você bate o pé em lugares e diz: nunca mais eu piso aqui. Aí 7 dias depois Jesus diz: falou cedo demais, quero você lá de novo. Ficou, pernoitou, fez uma diária, tomou café da manhã, abraçou, cumprimentou, beijou, orou, abençoou, se despediu. E eu te digo, ainda ficou com saudade. Saiu de lá e chegou na Galileia. Aí você diz: Camila, acabou que no final Jesus fez uma viagem longa igual do judeu. Sim ou não? Porque a viagem de Jesus só passando por Samaria deveria durar quantos dias? 6. E se desse a volta, durava quanto? 6. Então, Camila, Jesus vai chegar mais rápido se não ignorar o meio. Pois é, deveria ser. Só que ele acabou ficando, acabou dormindo e caminhando mais 2 dias. No final, também deu 6. Aí você diz: mas Camila, e aí, qual é a diferença? Ô irmão, tem 2 jeitos de você viajar. Quem anda de carro aqui ou de qualquer outro transporte sabe do que eu estou falando. Vamos supor, vamos daqui para Petrópolis. Não, Petrópolis está perto. Vamos daqui. Estou igual o que o mestre mandava. Vai daqui, vai daqui, vai daqui. Pronto. Como é que é esse lugar aí? Sabará, Minas Gerais. Vai daqui para Sabará, Minas Gerais. Tu é de Sabará? Ah, coisa linda. Sai daqui para Sabará, Minas Gerais. Tem 2 jeitos de você fazer essa viagem. Pegar alguém, meu irmão, um pé de chumbo, encher o carro, avaliar onde estão os pontos de gasolina, meter o pé. Quanto dura a viagem daqui para Sabará? 7 horas de carro. 7 horas de carro. Eu conheço gente doida que faz em 4h30. Aí escuta. Conheço. Gente salva, arrebatado, tá nem aí? Para mim o viver a Cristo e o morrer a lucro. Faz em 4h30. Conheço gente. Aí vai lá. Um jeito de fazer. É um jeito, presta atenção, gente. Isso é normal. Não entenda isso no pé da letra. Tem viagem aí que eu já entro desafiando os irmãos. Raquel sabe disso. Eu digo: irmão, o senhor é roda presa? A pessoa diz: o que é roda presa? Eu falei: irmão, sai desse 60 em nome de Jesus. É? Porque tem lugar que eu preciso chegar rápido.
Então não é uma crítica pessoal, é uma ideia, presta atenção. Sabará 7 horas de carro, é o normal. Aí, como é que é uma viagem a Sabará 7 horas de carro? Para no posto, vai no banheiro, toma um café. Se tiver uma vista bonita, meu irmão, se tiver com mulher no carro, ela vai tirar uma foto na flor. Tira uma foto aqui. Vai entrar no meio de um mato, aí tira uma foto aqui. Não é não? Vai aproveitar a viagem. Ai, para que estão vendendo abacaxi? Ai, para que estão vendendo rapadura? Ai, para que tem polvilho? Ai, peraí um pouquinho. Não, porque esse negócio daqui não tem lugar nenhum. Ai, para que não sei o quê. Ai, para que tem juju? Ai, para que... Vai parando. Chega no lugar comendo, chega no lugar com um monte de coisa do carro, chega no lugar com conversa, encontra a gente no caminho, desenvolve história. Quantas vezes em caminho de curso de viagem a gente já salvou vidas? Né? Já conversou, já desenvolveu amizade, parou no posto para tomar um café, falando tu é da onde, de tal lugar, e não sei quem, não sei o que lá, e pererei, parar lá, e pão duro, troca telefone, resolve vida, faz a conexão. Se de menino, quando tu vê. Aí chega lá, tem um amigo, chega lá, tem uma ponte. Quantas vezes? Agora não, tem gente que diz, tenho que chegar. Mete o pé, meu irmão. Faz a garrafa PET de banheiro. E vai embora. Ué, sim ou não? Chega mais rápido, chega ou não chega? Mas chega, meu irmão, não chega nem o pó da capa do Bartimeu. Chega com a coluna travada, chega com a varize gritando, chega precisando de uma cama, chega sem saber se come ou se toma banho ou se dorme. Chega, que só Jesus. Tem 2 maneiras de viajar. Eu, por exemplo, faço algumas viagens em trânsito aéreo, avião. Eu tenho que aprender a desfrutar da viagem. Quando eu chego lá em cima, meu irmão, lá não tem posto, não tem step. Eu entro lá, eu acho mal barato. A mulher diz assim, se precisar de um pouso na água, eu digo, onde você já viu isso aqui pousar na água, minha filha? É um jeito de dizer, olha, se isso cair na água. Aí, não é não? Aí ela diz, olha, aqui tem uma saída de emergência, aqui tem uma saída de emergência, aqui tem um banheiro, aqui tem não sei o quê. Ela te conta toda a desgraça que pode acontecer no voo. Mas ela diz assim, abra a janela, aperte o cinto e aproveite a viagem. Aí eu tô lá em cima, filhão. Eu tenho que chegar para ministrar, eu tenho contato com as pessoas. Eu preciso estar de bem com o coração, com a mente, em espírito e em verdade. Vou eu me atribular pensando se vou morrer ou não? Meu irmão, eu entro lá, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E toda vez ou outra, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E durmo, descanso, aperto o cinto. Aperta o cinto, tem hora que chacoalha. Tu ouve um da frente gritando, de trás fazendo sinal da cruz. Eu meto meu lenço na cara, porque eu durmo de boca aberta e tem uma galera que conhece a gente que vai lá, tira a foto e marca a gente no Instagram. Então eu durmo com o lenço na cara, ninguém me vê. Eu entro ali, meu irmão, estado de hibernação. Ali eu fico, eu desfruto a viagem. Sabe por quê? Eu não posso fazer acerca dessa viagem absolutamente nada. Então eu vou fazer aquilo que eu posso fazer da melhor maneira possível. Eu vou descansado, eu vou de boa. Moça, quer água? Quero. Quando vem a menina lá da Azul, olha, tem bolinho, tem polvilho, tem pão, não sei o que, eu digo um de cada. Ela vai lá me dar um de cada. Aí ainda tem a outra zoiuda ali, que tá do lado do pai do Miguel, que é um menino de 7 anos. Ela diz, pega a bala pro Miguel. Eu digo, moça, me dá bala aí. Ainda pego a bala, levo pro Miguel. Eu tenho que aproveitar. Deus está dizendo, quando você tem um trajeto a fazer, isso lhe será imposto. Agora a maneira como você o fará, isso será opcional. Quem está entendendo isso, diga amém. Você pode fazer o mesmo trajeto que alguém está fazendo, mas isso não determina que você chegará na mesma condição que alguém chegou. Está entendendo? Tem gente que está ignorando o meio e chega, mas chega como eu preguei aqui. Chega sem família, chega sem destino, chega sem amigo, chega sem rumo, chega sem direção, chega acabado, chega cansado, chega moído, chega quase desviado do propósito. Eu tenho dito isso para as pessoas. Gênesis 12, Deus chama Abraão para fazer uma viagem. Qual é a viagem? Conhecer Canaã e dar a ele a terra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão para conhecer uma terra. Agora quando aparece para ele em Gênesis 12, eu te pergunto, Deus diz para ele aonde é Canaã? Não, Deus diz, vou te dar uma terra. Fala qual? Porque Deus não está chamando Abraão para dar Canaã, está chamando ele para fazer uma viagem e saber se ele vai fazer e aprender a caminhar do jeito certo. Quem está entendendo, diga amém. Olha para quem está do seu lado e diz, passa logo, passa no meio e passa direito. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus.